e hoje mais um Rockcast. Eu sou a professora Milka, estou aqui com a professora Carol e nosso entrevistado de hoje é o professor Mauro. Obrigado. A gente queria agradecer a sua presença, aceitou o nosso convite prontamente. É um prazer, é uma honra. Então, Mauro, vamos começar com algumas perguntas, né? Nosso professor aqui de matemática. Vários entrevistados aqui falaram que preferiam matemática. É verdade, é verdade. Oi, que desaforo, né? Nossa área. Mas tudo bem. Não, mas eles estavam certos, né? É a disciplina bem querida pela sociedade. Tô brincando. Não, é verdade, o pessoal torce um pouco né? o nariz, mas faz base, né? Não tem como escolher. É importantíssimo. Então, conta pra gente a sua trajetória aqui no Rock Celestino. Então, eu me formei no Rock em 2003. Nossa. Fiz meu ensino médio aqui. Eu sou nascido em Caucaia, né? Então, acabei passando pelas 3 escolas. Mas a minha escola de formação, muitos campeonatos. Já ainda sendo o Dagoberto, o Cidadão, já vinha campeonatos aqui. Mas como aluno... Ah, você já frequentava como o Rock aluno, já, o tempo antes todo. de ser aluno? Já, muito, já. Antigamente tinha uma coisa que o pessoal fazia muito. Eu moro no Monte Verde, né? Então a gente pedia muita autorização para a antiga diretora para liberar a quadra para a gente vir de noite jogar bola aqui. Então, assim, muito antes de ser aluno eu já frequentava o Rock. Mas depois eu fiz todo o meu ensino médio aqui e me formei aqui em 2003. E você vê que o Rock tem essa coisa de abertura, né, para a comunidade. Sim. É bacana. uma característica da escola mesmo. Bem assim. além da sala de aula, né? Sim. Sim. E o que você assim, tirou de legal da escola, de importante, que ficou com você? Uma coisa que eu escuto muito, quando eu voltei para cá, há 2 anos atrás, como professor, eu escutava os professores falando assim, né? O Rock é uma escola que ninguém esquece, né? E na verdade, assim, por mais ter passado em várias escolas, é aquela escola que deixa saudade na gente. Eu tinha muita vontade de voltar como professor, por ter passado como aluno aqui, mas como professor tinha muita vontade. Enchi muito o saco da escola, muitos nem sabem, né? Enchi muito o saco da escola para que aqui virasse IP, eu que fiz alguma coisa, para eu poder voltar para a escola. E fica, né? Porque assim, a gente fica aquela saudade. É só a escola que dá saudade da época da adolescência, é a escola que dá saudade do contato com os professores. Falando em saudade, você tem alguma memória assim que te marcou na época que você estudava aqui? Os projetos, assim, acho que são 2 projetos que me deixam bem marcado para a vida inteira. Tem um projeto de inglês, na época era a professora Lia de inglês, uma japonesa, acho que até aposentou já. É aquilo, né? A turmona se reunia, fazia aquele trabalho bacana, interessante. Eu disse 2, mas na verdade são 3, né? Os campeonatos é uma coisa que eu não tiro nunca da cabeça. Adorava jogar bola, eu já cresci muito jogando bola aqui antes de ser aluno, então depois que fui aluno, fantástico. E teve um projeto, que me fala a memória o nome da professora. Foi um projeto de uma professora de artes, 2001. E era um projeto sobre a água da cidade. Então a gente desceu esse riozinho tirando fotos até lá embaixo, perto da divisa Linacos Praiada. E eu lembro que desse projetinho, a nossa sala, o nosso grupinho de 6 alunos, nós tiramos fotos e, por exemplo, algumas coisinhas da época, né? Tinha uma lixeira enorme perto dessa escolinha Vitória Régia. E essa lixeira foi retirada por nossa causa. Porque nós descemos fotografando o rio, a sujeira que estava, e fotografamos a lixeira colada com as crianças. E a partir desse trabalhinho a gente ganhou um prêmiozinho. Olha que bacana. Na época foi até uma máquina fotográfica, tudo, mas assim, são coisas que marcam a gente pra vida, né? Pelo que os convidados vêm conversando aqui no podcast, parece que é uma escola marcada pelo projeto, né? Sim, é verdade. Todos os convidados que passaram por aqui pontuaram. Projetos inesquecíveis. Também. Projetos inesquecíveis, assim, vários. Acho que é a marca da escola, né? E a acolhência também, né? Quem estudou no Rock, quem trabalhou no Rock, não esquece. É uma frase que o pessoal fala muito de Caucaia, quem bebe dessa água não vai embora, né? E o Rock, pra mim, assim, a maior representação de escola que eu tenho de Caucaia do Alto é o Rock. O Cidadão é uma escola muito conhecida, o Dagoberto é uma escola muito conhecida, mas o Rock em si, assim, não tem como falar da história de Caucaia e não falar do tá Rock. Atrelado, né? Tá atrelado. É o que representa a educação em Caucaia, é o Rock. Não tem como. E você pegou a época do FEMUSCA? Chegou Sim, a pegar? sim. Na verdade, eu já vinha antes assistir os festivais, já vinha antes de ser aluno, e depois peguei um pedacinho ainda. Para os alunos de agora que não conhecem, eram festivais que tinham de música. Sim. Que era o point da cidade. As pessoas lotava, hein? Lotava. Você chegou a pegar? Eu vi muitas fotos. Nossa, era muito legal. Assim, muita era um gente. Evento. Era um evento. Tinha jurado? Tinha jurado, era muito legal. Era assim, um marco na cidade. Assim. Assim como a tradição da Romaria nas partes da cultura religiosa, o FEMUSCA era um festival conhecidíssimo. Era aquele festival aguardado todo ano para ter. Sim.
Ó, vou te fazer uma pergunta, mas não vale falar matemática, tá? Quando você era aluno, que disciplina, assim, que matéria que você tinha mais interesse, que você gostava mais? Ou quando você também descobriu esse interesse na matemática? Vamos lá. Eu não vou puxar sardinha pra vocês, mas é verdade. Eu já falei isso em outros momentos, né? Eu tenho certeza que se eu não fosse professor de matemática, eu seria professor de história. Ah, é? Eu tenho certeza disso. A gente já desconfiava. Eu já falei isso em outros momentos, mas assim, mas é verdade. Ou a educação física também é atrelada, né? Eu sempre gostei de jogar bola, tudo, mas assim, aquilo é paixão por natureza. Mas como disciplina, história, eu sempre gostei. Sou apaixonado por história na parte de guerras, parte religiosa, história da humanidade, eu gosto muito disso. Eu sempre sou muito inquieta, né? Então eu não consigo ouvir uma informação e ficar quieto. Eu preciso saber de onde veio, de onde originou, o porquê daquilo. E a história, ela mostra pra gente, né? Por que se comemora isso? Por que essa palavra é assim? E a história ajuda muito nisso. Então eu tenho certeza. E a matemática, na verdade, foi assim, foi um acompanhado. Eu sempre gostei de ensinar. Eu sempre fui apaixonado por ensinar. Eu tenho certeza que se eu não fosse professor de matemática ou de história, seria professor de qualquer outra coisa. Eu gosto de ensinar, me faz bem. Então eu juntei a minha paixão por números, sempre me encantou números, o acordo, o juntar, aquela energia toda que os números têm pra mim. Então eu juntei a minha vontade de ensinar com uma paixão que eu tinha que era números. Então foi automático virar professor de matemática. E é interessante que o Mauro, ele tem uma coisa com os alunos que, assim, geralmente o professor de matemática é visto, professor de matemática, ai meu Deus, e os alunos adoram ele, né? Magnetismo, né? Uma matemática. E é engraçado que muitos até conseguem separar, né, o negócio. Às vezes, assim, tenho muita dificuldade com matemática, mas eu gosto muito do professor. E quando a gente é aluno, a gente mistura muitas coisas, né? Verdade. Não gosto da matéria e não gosto do professor também. É bacana que é uma frase que eu escuto muito, né? Professor, eu não gosto da sua matéria, mas eu gosto muito do senhor. É uma frase que eu escuto muito. Não, mas eu falo pra você assim, ó, é uma frase que eu até um dia eu conversei com um professor, eu tento ser aquele professor que eu nunca tive. Em que sentido que eu falo assim? A gente sempre escutou, eu cresci escutando matemática como punição. Tanto é assim, por que eu aprendi tabuada na terceira série, decorado? A professora falava, quem não responder tabuada não vai para educação física. A professora me falava isso. Então, assim, para nós, pros alunos, era uma punição. Então, sempre, que a sala não ficar quieta, vai fazer chamada oral. O aluno sempre cresceu escutando matemática como punição. E ninguém se apaixona por aquilo que te machuca, que pune. Ninguém se apaixona por aquilo. Por que eu tento primeiro? Eu tento fazer eles primeiro gostar da pessoa que tá falando. Então, assim, eles precisam gostar de mim para aprender. A partir do momento que eles gostam de mim, eu ensino. Eles aprendem brincando, dando risada. Isso é muito bom. Então, assim, já perde aquela barreira. É a estratégia que eu uso, assim, né? Tem dado certo. Tem dado certo. E outra pergunta que eu queria fazer pra você é quais os desafios que você teve que enfrentar pra chegar onde você chegou? Eita. Não é? Porque assim, às vezes os nossos alunos estão ali e não tem perspectiva, tem toda uma dificuldade ali, né, para alcançar o sonho. Ou eles olham também para nós ali na frente e acham que a gente também não passou por nenhuma dificuldade. Acho que a gente já nasceu com diploma, né? A gente já nasceu Já sabendo, sabendo, já conhecendo. Eu vou tentar resumir o mais breve possível aqui, tá? A minha história é assim, eu sou o caçula de 9 irmãos. Nossa. Sou o caçula de 9 irmãos. Minha mãe só tinha a 2ª série. Meu pai só tinha a 5ª. Então, assim, desde os 12 anos eu trabalho. Quem conhece Calcaia do Alto sabe a rodoviária, o supermercado que tem atrás da rodoviária, que hoje chama Supermercado São Roque, há muito tempo atrás chamava Supermercado Vargem Grande. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Eu não tinha escolha. Minha mãe dona de casa, né, com 9 filhos, meu pai pedreiro. Então eu não tive escolha, tive que sair para trabalhar. Então com 12 anos eu estudava no Dagoberto, e as 5ª, 6ª, 7ª série, antigamente 7ª série, 6ª série, e de tarde eu trabalhava. Então era esse intervalo. Então nunca foi fácil, né? Fui empurrado um pouquinho, trabalhava de domingo a domingo, né, no mercado, ganhava, eu dou até risada, né? Eu ganhava R$21 por semana, quando eu comecei a trabalhar. Era R$21 por semana. Aí eu lembro que quando mudou para 23 foi terrível. Parecia uma coisa de outro planeta, né? E eu sempre fui assim, nessa época eu aprendi a lidar com o público, né? Então, assim, eu sempre carregava uma comprinha para aquela senhorinha, ela me dava uma caixinha, eu sempre carregava aquelas comprinhas para a pessoa. Tá? Assim, esse jeito de lidar com as pessoas, ajudar, eu ganhava uma caixinha, às vezes eu ganhava até demais como caixinha, como salário. E foi indo. Passando rapidamente por essa fase, com 13 para 14 anos, eu trabalhei na feira em Calcaia. Vendendo pastel durante 2 anos. Fiquei 2 anos vendendo pastel na feira, aos domingos e quintas-feiras. Trabalhava direto o tempo inteiro ali. Acordava 4 horas da manhã, vinha 5 horas pra cá, montava a barraquinha, ficava até umas 2 da tarde, depois voltava pra casa. Com que idade?
14, 15, 13, 14 E anos. você não chegou a parar a escola em nenhum momento. Não. E pelo contrário, assim, graças a Deus, sempre nota 9 e 10, 9 e 10, assim. Olha. Nunca atrapalhou. O trabalho nunca atrapalhou. Por isso que eu falo muitos alunos. Não é desculpa, nunca me atrapalhou. Olha, E exemplo, assim, né? trabalhei na feira e durante um tempo eu trabalhei onde é o supermercado Barbosa, hoje aqui no centro. Era supermercado Aquineus na época. Durante muito tempo trabalhei nele e trabalhei na minha folga, que era no domingo, eu trabalhava na feira aos domingos. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Nossa. No mercado durante a semana e no domingo. Até por isso eu mudei tanto de escola. Eu estudei no Dagoberto, no Cidrone e no Rock. Por quê? Quando eu mudava de emprego, mudava de horário. Então eu tinha que continuar estudando. Quando eu fui pro Cidrone à noite, eu precisava, porque eu trabalhava de manhã. Quando eu vim pro Rock, meu ensino médio de manhã, é porque o meu trabalho foi pra tarde. Então, Mas é essa legal mudança. que desistir da Jamais. escola nunca foi uma opção. Não, jamais. Eu não tinha. E Isso é assim, muito importante. apesar de minha mãe só ter a segunda série e meu pai só a quinta, eles sempre falaram pra gente, é preciso estudar. Olha. Eles não tiveram essa oportunidade e a gente foi. E nós fomos estudar, né? Tanto é que eu tenho hoje, dos 9, 5 irmãos são professores. 4, Nossa. dos 9, 5 são professores. Então, assim, não foi desculpa, né? E assim foi na minha vida. Não foi fácil, a gente foi empurrando. Trabalhei numa empresa de espumas industriais em Calcaia, conhecida também, né? Fiquei 9 anos nela. Fiz logística em 2007, 2008. Estudei logística, me formei em logística. 2007, 2008. Quando foi em 2011, eu comecei a estudar matemática. Comecei e parei, porque usava na Barra Funda, na Uninove. E às vezes não dava, Longe, trabalhava né? 12 Longe. horas. Daqui muito longe, né? É puxado. Tinha essa demais. correria Nossa. toda, ia e voltava e não dava. Comecei e parei. Até que em 2013 eu fiz o concurso. Passei, deu certo, fui chamado em 2014, não podia que eu não tinha o diploma ainda. Aí fui empurrando, continuei trabalhando como O. Em 2013 eu comecei a dar aula. Fui trabalhando como O. Em 2017, na última chamada do concurso, o concurso me chamou e eu assumi como efetivo Olha em que 2017. E aí, ó, eu fico pensando, né? Uma criança, né, adolescente, jovem, que trabalha de domingo a domingo, estuda. Qual era o segredo? Assim, o que você fazia para poder aprender? Então, assim, Qual que é as técnicas? Dá uma dica aí, né? Porque não é o cenário Não ideal, é o que eu né? falo muito Trabalhar pra... estudando não é o ideal. Eu falo muito na sala de aula, seja curioso. Até uma frase do Cortella que eu vi numa entrevista que ele deu. Ele fala assim, eu adoro quando eu tenho dúvida, né? Um dia o Cortella falou isso. E pra mim era muito parecido. Me encanta a dúvida. Então, por exemplo, assim, eu não sei como foi feita essa caneca, como colocaram o nome aqui. Eu tenho certeza que quando eu sair daqui eu vou procurar. Como que faz caneca, né? Nunca vi essa máquina. Como é que faz? Como que é? Quanto tempo demora? Então, assim, eu acho que a curiosidade precisa, né? Era um comercial antigo que falava assim, não são as verdades que movem o mundo, são as dúvidas, né? E assim, eu sempre fui legal. muito curioso. E eu falo pra todo mundo que tá assistindo, assim, seja curioso. Queira, não se contente com a informação que lhe é dada. Assim, isso é assim por causa disso. Não, mas por quê? De onde saiu? Aquela cadeira fica daquela cor, por quê? Essa TV projeta isso aqui, por quê? Seja curioso. E quando você fica curioso, automaticamente você aprende, E né? na sala de aula, você aproveitava esse momento, já que você, não, de repente, não ia poder ter outro momento para estudar? Na sala de aula, você se concentrava? Sim, bastante. Até eu brinco muito com os alunos. Eu era aquele aluno assim, sempre fui muito falante. Muito falante. Mas a frase era aquela assim, o professor começou a explicar, o pessoal vai explicar. Era virar pro lado, ficar quieto, o professor tá explicando. É aquele momento que... É aquele momento que você podia ser a coisa mais linda do mundo. Você fala, sai da minha frente que eu quero prestar atenção no professor, entendeu? Isso é muito Tinha forte, isso, né? Isso é muito forte. É a oportunidade que eu tinha. Eu não ia empreender em casa com meu pai e com a minha mãe, eu não ia aprender. Meus irmãos são mais velhos, já estavam trabalhando. Então não tinha onde buscar. Algumas vezes até eu descia do Monte Verde pra Calcaia, até no Rock, por isso que eu falei que eu frequentei o Rock antes. Eu já cheguei a vir no Rock na 4ª, 5ª série para buscar livros para estudar. Aí, quando não tinha aqui na biblioteca ao lado, nossa, a biblioteca do Rock... quando não tinha aqui, a biblioteca do Rock cedia livros pra gente sair estudando. Então eu já fiz trabalhos de escola de 5ª série, 4ª série aqui no Rock, mesmo não sendo aluno. Era na folha de almaço ali, né? E assim, a gente não tinha oportunidade de chegar em casa, eu tinha que aprender e decorar, né? Eu tinha que decorar aquele conteúdo, aprender, porque se eu fosse pra casa, eu não ia ter ele no acesso no meu celular, né? Eu teria que voltar e escrever tudo novamente. Na hora que você falou de aproveitar esse momento do estudo, você me lembrou uma frase que eu ouvi uma vez que depois do pai e da mãe, quem aposta no futuro dos alunos, que torce, que se empenha, é o professor. É verdade. Depois da família, é o professor. É verdade. Que está ali apostando, acreditando, torcendo a favor. Sim. E em muitos casos é a maior referência, né?
Por isso que a gente tá até brincando, o jeito que eu trato os alunos, né? Eu tento, sim, eu sei que para muitos deles, eu sou a única referência positiva que eles Você têm. tem essa consciência. Eu tenho a plena consciência É muita disso. responsabilidade você ter essa consciência. Misericórdia, porque muita. assim, e eu entendo isso, porque assim, eu sei que muitos ali, um bom dia que ele recebe, um boa tarde que ele recebe, é o meu. Um carinho, um abraço, perguntar o porquê faltou ontem, é uma coisa besta. Por que você faltou ontem? Sentir sua falta, é coisa besta. Ou você vê que o aluno olha pra carinha dele e fala assim, não tá muito bem hoje, o que aconteceu? O fato de você perguntar e você notar que o aluno não tá bem, gente, você ganha um aluno pra vida inteira. E eu tenho um aluno assim, apesar de não dar aula há muito tempo, quase 11 anos que eu sou professor, mas você escuta depoimentos de alunos e fala assim, ô professor, por causa de você eu estou fazendo tal coisa. Por causa de você eu não parei de estudar. Isso não tem dinheiro que pague. Tá vendo, gente? Ó, quem quiser escolher a profissão de professor, né? A gente até suspeita pra falar. É verdade. Somos suspeitos, mas é uma profissão que inspira, né? Que é um propósito de vida. Bacana demais. E se alguém hoje quiser falar assim pra você, professor Mauro, quero ser professor, por onde eu começo? Será que eu tenho chance? Eu não sou um bom aluno, será que eu posso ser um bom professor? Todos podem, todos podem, todos podem, sem exceção. Todos podem. Tem uma frase muito famosa que eu gosto muito do Chico Xavier, que ele fala que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo início. Mas todo mundo pode parar, corrigir e fazer um novo final. Eu amo essa frase. Eu também adoro essa frase, assim, eu carrego ela pela minha vida. E é Chico Xavier essa frase, e ela é perfeita. Não importa o que você fez daqui para trás. Se você quer ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente, um ser humano diferente, independente da opção que você consiga, você consegue. Se eu falar para um aluno que ele não é capaz, eu não teria saído da barraca de pastel. Eu não teria saído do pacote do mercado. Eu não teria saído da empresa de estiroplástica, onde eu entrei como faxineiro e depois fui parar na logística. Eu não teria feito nada disso. Então, assim, se eu não acreditar nisso, eu vou estar negando a minha própria origem, minha própria vida. Dá sim, dá. E se daqui pra frente eu mudar minha cabeça e crescer outra coisa na vida, eu tenho total condições, assim como qualquer um tem. Basta acreditar. Você acreditando já tem 50% do caminho percorrido. É verdade. É isso aí. E aí, quais são as dicas, né, e conselhos que você dá aos alunos que querem alcançar o sonho, tem ainda toda a dificuldade que você também teve na infância e na adolescência? É o acreditar e a disciplina. Se você acreditar, mas não sair do sofá, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Se você acordar às 5 horas da manhã e ficar sentado dentro da sua casa, nada vai acontecer. Ninguém vai estudar por você, ninguém vai correr atrás por você, nada disso. E mesmo assim, quando você... Primeiro, o acreditar. Depois que você acreditou, a disciplina para manter. Porque é muito fácil eu fazer uma inscrição em uma faculdade. Igual eu falei para vocês, da matemática. Eu entrei e saí da Uninove umas 3 vezes. Mas todas as vezes que eu saí por obrigação de trabalho, eu tinha certeza que eu iria voltar. É como diz o comentário, entrar na faculdade é fácil, agora sair, entendeu? terminar e sair é outra E o história. manter-se, né? Então, assim, ó, você precisa ter um foco. É a disciplina. Fala assim, ó, eu quero ser tal coisa. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa. Se você colocar o foco e vai, dá certo. E vai dar certo. E o papel da escola, né, é fundamental. Sim, sim. A conexão que a gente cria com a escola, com os professores, com os funcionários, com os animais, com os bichinhos, macaquinhos e cachorros que aparecem. Toda essa conexão, ela faz... Às vezes a gente não percebe, mas ela faz uma diferença lá na frente. Não, tem um poder muito certeza. grande. A primeira vez que eu pensei em ser professor, eu ainda era aluno aqui do Rock. Eu ainda era aluno. Lembro que eu conversei com o professor, tinha o professor Ale, tinha o professor Jerry e outros tantos professores. A professora Cláudia, de história, que eu gostava muito dela. Aliás, é uma das professoras que facilitou a minha vida para me falar, né? Ela pedia muito pra gente fazer trabalhos de apresentação na lousa, né? E eu não tinha isso, eu tinha morrer de vergonha. Ela foi uma das pessoas que mais me libertou, assim, ó. Para de vergonha e vai apresentar. E o que eu faço hoje na sala de aula, o apresentar na frente para um monte de alunos, eu aprendi na sala de aula com a professora, da Cláudia, entendeu? Do Jerry. Sim, então assim, são professores que abriram nossas portas, né? Eu lembro que quando eu falei que eu queria ser professor, pensava em ser professor, eles falavam assim, vocês têm total condições, não para nunca. Eu, né, nessas correrias da vida, a gente acabou esfriando um pouquinho, fui estudar logística, mas nunca perdi aquele sonhozinho que o Rock um dia colocou no meu coração. Nunca morreu. E graças a Deus ele acordou, né? Que bom, né? Sim, sim. Que bom que que você venceu tudo, porque a gente tem você como colega, um excelente professor. Agradeço. Os e alunos que têm uma faz a referência, diferença na escola, né? Então, assim, é uma honra receber você aqui, né? No nosso Prazer é todo meu, viu? podcast.
Então, gente, ó, foi uma honra, um brinde aqui a essa entrevista. E até a Eu próxima. agradeço. Um beijo pra vocês. Abraço. Até o próximo Rockcast. Abraço, tchau, tchau.